Hello there, galera do Replay. Se você não tava ao vivo, você perdeu essa puta aula. E eu vou te ensinar a rotina que você precisa que eu seguir e todos os meus alunos seguiram para ter resultado com o inglês. So stay here because I'm sure that you're gonna learn a lot. Good? Vou dar um minuto, vou esperar um minuto. I'm gonna wait for a minute pro pessoal entrar. Ó, eu tô vendo aqui, ó, Rodrigues entrou, Camille, Dan, Santos, Arthur. Sejam bem-vindos. Welcome to... It's the second, is it the third? It's the second live of the week. Hello, brother. Ó, é o seguinte. Pra vocês que estão chegando agora, eu vou soltar aqui tudo que eu fiz, exatamente a rotina que eu segui e que eu ainda sigo. Alguns aspectos dela eu continuo seguindo pra falar o idioma do jeito que eu falo. Eu não sei quem assistiu os últimos stories aí que eu postei, mas, uma galera respondeu: Matheus, teacher, you're speaking too fast. Tá falando muito rápido, cara. É o costume. Você vai ouvindo tanto inglês que, no final você tá falando da mesma forma que você tá escutando. Isso aqui é um segredo que, é tonelada de listening. That's what you have to do, ok? Ó, tô vendo aqui Luca, Matheus Felipe, o meu xará está aqui. Camille, Priscila, sejam bem-vindos. Ó, e pra quem não sabe, essa live aqui é uma live de aquecimento, é uma aula de aquecimento, porque na semana que vem, next week, a gente vai ter um evento, vai ser a jornada rumo ao inglês sem travas. E essa semana aqui, eu só tô te preparando, eu tô preparando o seu mindset pro conteúdo que vai vir na semana que vem, que vai ser um conteúdo muito mais prático, vai ser um conteúdo realmente, uma aula de inglês, mas não adianta você querer aprender inglês sem ter o pensamento certo, sem saber o que fazer, porque se você for lá estudar de qualquer jeito, você vai ficar que nem a maioria das pessoas aí, que pula de uma escola pra outra, vai de um método pro outro, vai pra fora, volta e não consegue falar a língua ainda, fechou? Ó, tô vendo aqui que um pessoal entrou, o Ale, Rodrigo, Emerson, Maicon, quem mais? Alô, Dani, my student. E é isso, já deu. Mas ó, antes de eu começar com o conteúdo, eu só vou pedir pra vocês, I'm gonna ask you for something. If you have a friend or a family member, você conhece alguém aí do seu círculo que também tem o objetivo de aprender inglês, já manda a live aqui pra essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí pra quem quer aprender o idioma, fechou? Então, ó, clica aqui, there's a plane down here below, can you see? Só você clicar aí no avião, manda pra 5, 10 pessoas. Ó, eu vou mandar agora. Eu vou fazer essa parada. Ó, tô mandando aqui. Pode mandar que eu vou começar o negócio aqui. E tem até slide hoje, hein? Fiquem ligados. Fiquem ligados. Então, bora lá, já mandei. Vocês já mandaram? Have you sent it? Vou começar o conteúdo, hein? Pra quem chegou agora, what are we gonna talk about? So, I'm gonna give you my routine. What did I do to learn the language? O que eu fiz pra aprender esse idioma tão odiado por tantos, amado por várias pessoas? Vamos lá, vou abrir os slides aqui, hein? Vai ter até slide hoje, porque eu estou enjoado. Deixa eu abrir o primeiro. Beleza. Vamos começar. Primeira coisa, antes de você começar lá a estudar inglês que nem louco, você tem que saber disso. You have to know that. You need to follow a routine. Não adianta você falar, beleza, eu vou começar a estudar inglês e não setar ali a hora, o dia que você vai fazer a parada. Então a primeira coisa que eu quero te explicar pra você aqui hoje é sobre uma parada que eu aprendi e me ajudou muito com o inglês e com várias outras coisas que eu também venho aprendendo. I have been learning a lot of stuff, not only about languages, but for many things. Muita coisa. E ó, uma coisa que me ajudou muito, eu vou desligar os comentários rapidão, tá? Daqui a pouco eu volto. Mas é o seguinte, é uma parada que eu chamo de the trigger. The trigger. Ó, o vocabulário aqui vai estar em inglês, mas eu vou te explicar, fechou? Trigger in English significa gatilho. O que significa gatilho? Why are you saying that word? Por que você está falando essa palavra? Porque assim, ó, quando você quer começar a fazer alguma coisa, especialmente em inglês, você tem que ter um gatilho para ir lá e fazer. Eu vou te dar um exemplo mais teórico em outra área aqui e depois você vai entender como fazer isso com o inglês. For example, imagina que você vai começar a fazer alguma coisa, por exemplo, você vai começar a treinar. Para ir treinar, você tem que despertar um gatilho na sua mente pra ir lá e fazer. Porque sua mente não vai sozinha, por exemplo. Agora eu vou estudar inglês. Aí você vai lá e estuda.
It doesn't happen that way. Não acontece dessa forma. Então você tem que ir lá e botar esse gatilho. Qual que é esse gatilho? Cara, qualquer coisa. Por exemplo, você vai estabelecer o horário para estudar. Você chega em casa do trampo, já deixa, sei lá, your notebook, seu notebook em cima da mesa. Oh, na verdade falei notebook, mas notebook in English significa caderno, tá? Então, ó, você deixa seu caderno lá em cima da mesa. Você deixa alguma coisa aí na sua rotina para lembrar que você tem que estudar inglês. Something to remind you that you need to go there and study English. Porque se você deixar uma coisa vaga, uma coisa tipo, ah, beleza, eu vou estudar, mas a hora que der eu vou lá e estudo. Isso não vai acontecer, it's not gonna happen. Então você precisa desse trigger, desse gatilho, pra ir lá e te lembrar, cara, agora é hora de estudar inglês. Por exemplo, você acordou, você viu lá a roupa arrumada pra ir treinar, você fala, cara, agora é hora de treinar, it's time to work out. Por exemplo, você vai no livro, você viu o livro lá na hora do seu almoço, na hora do almoço lá na sua mesa, do trampo, você vai saber que é hora de ler. Então a primeira coisa, trigger, você precisa habilitar isso aí na sua rotina, no seu dia a dia, porque senão você vai falar que você vai aprender inglês, mas no fim você não vai acabar fazendo nada, fechou? Depois você vai pra routine. O que é a routine, cara? A rotina é basicamente o que você vai fazer. Eu vou te dar o passo a passo aqui do que eu mesmo fiz, o que eu fazia aí na minha rotina de inglês. Muita gente me pergunta, teacher, você estudava gramática? Você estudava o quê? Como que você estudava? Era mais vocabulário? Era mais listening? Era mais speaking? Como que foi o seu processo? Eu vou te dar o passo a passo aqui pra você aprender a mesma coisa e conseguir aprender o idioma sem fazer intercâmbio, que nem eu fui capaz de fazer, fechou? E ó, pra quem ficar aqui até o final, eu vou liberar o PDF dessa aula com todos os slides, ou seja, mesmo que você perder alguma coisa, você vai estar lá com o PDF pra te relembrar, só pra quem for guerreiro e ficar até o final, fechou? Então ó, habilite o gatilho, escolha algo aí na sua rotina que realmente te faça lembrar. Vai lá, aplica a rotina de estudos. E cara, uma coisa aqui ó, que eu coloquei, reward. Reward, o que significa reward in English? Em inglês, a gente usa essa palavra reward como recompensa. Cara, uma coisa muito engraçada, porque eu comecei a aplicar e eu vi que é verdade, que dá certo. Parece muito teórico, parece muito, nossa, que coisa besta, mas não é. Sempre que eu tinha que fazer alguma coisa, eu achava chato, mas eu ia lá e via o gatilho, por exemplo. Eu vi lá, mano, eu não tô com vontade de estudar hoje. I don't feel like studying today. Mas aí eu pensava, cara, se eu me der uma recompensa depois, eu tenho certeza que isso aqui vai me dar uma motivação pra estudar. Então, te dê uma recompensa. Por exemplo, cara, se eu estudar, se eu fizer o que tem que ser feito hoje, eu vou me dar aqui 20 minutos de Netflix. Eu vou me dar alguma recompensa pra você enganar a sua mente, entendeu? Porque, cara, línguas, qualquer coisa que você vai aprender, você não vai ter motivação de parar o seu dia e estudar. Então você tem que saber jogar o jogo, você tem que enganar a sua mente pra você ir lá e fazer o que tem que ser feito. Fechou? Então, ó, primeira parte, antes de tudo, é você setar o gatilho. Uma parte do seu dia que você lembre, cara, agora é hora. It's time to study, ok? So this is the first step. Esse aqui é o primeiro passo. E daqui a gente vai pro segundo, que é o seguinte. Don't fall off the horse. Don't fall off the horse. What does it mean, teacher? O que significa don't fall? So this verb right here, tem um verbo aqui, o verbo fall. If you fall, você cai. You fall. Don't fall off the horse. Ou seja, cara, não caia do cavalo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, lá no meu método, no meu curso, tem vários alunos. Tem gente que tá começando, tem gente que tá no ensino médio, tem gente da universidade, tem gente que trampa o dia inteiro. E, mano, são diferentes perfis, certo? E o que acontece? As pessoas, às vezes, elas querem imitar umas às outras. Por exemplo, tem uma lá que tá na universidade, tem um puta tempo livre pra estudar inglês. E, meu, a outra trampa o dia inteiro, e a que trampa o dia inteiro quer imitar quem tem mais tempo livre. Ou seja, quem tem mais tempo livre, consequentemente, vai ter uma rotina que dá mais espaço pro inglês. Quem trampa o dia inteiro vai ter que ter uma rotina diferenciada. Não adianta você querer setar uma rotina igual a do seu amiguinho que tem mais tempo, igual a daquela pessoa que fica quase o dia inteiro ali em contato com o inglês. Não dá. Ó, vou até voltar aqui pra minha câmera, porque esse negócio aqui é sério. Ó, muita gente fica com desculpa. A lot of excuses. Teacher, I work all day. Teacher, I have university. Teacher, I'm too old. Teacher, I don't have time. Eu não tenho tempo.
trampo o dia inteiro. Cara, não importa isso. Você pode, é só você adaptar pra sua rotina. Mas por que eu falei isso aí? Don't fall off the horse. Porque não adianta você setar uma rotina de estudos que não seja compatível com a sua. Por exemplo, uma rotina de escutar lá 2 horas seguidas. Cara, você tá trampando, não tem como separar o seu trampo pra ir lá escutar. Então você tem que adaptar. E o que eu te falo aqui é, não tem uma rotina padrão. There's not a standard routine. You have to adapt. Ou seja, você tem que adaptar conforme a sua situação. Ó, vamos ver aqui, eu vou habilitar os comentários. Mandem aí, eu quero saber. Sua rotina agora é corrida ou você tem tempo pro inglês? Do you have time for English or are you working all day? Me fala aí que eu quero saber. Vamos ver se vocês têm aquela rotina que é uma loucura que nem a minha ou se a rotina de vocês é mais flex aí. Quero só ver isso aqui. Ó, vamos ver quem entrou aqui, ó. A Amy está aqui. Harrison, Yuri, Joias. Tem um pessoal novo, hein? I've never seen you before. Awesome. Ó, a Amy falou, always have time for English. Sim, sempre terá tempo pro inglês. É questão de você ir lá e analisar e pensar e saber em quais blocos de tempo do seu dia você vai lá e estudar. Lembrando do gatilho, hein? Remember about the trigger. Você tem que ter um gatilho ali que te lembre de começar a sua rotina. Hello, Victory. Ó, tem uns alunos meus. Ó, após a live já vai rolar um hangout aqui às 8 com o pessoal. Eles já estão aquecendo aí, hein? Ó, eu vi aqui que o Matheus falou, deixa eu colocar meu óculos. Quem acompanha sabe que eu sou meio cego. Matheus, I'm kind of busy, but I do have some time. Sou meio ocupado, mas eu tenho um tempo. Fechou? Perfect. Você pode. Ó, o Silas, bem corrido, mas eu estou estudando mesmo assim. Cara, você é o exemplo aqui. Vou até te chamar se você quiser aí, pra servir de inspiração pro pessoal. Rodrigues, corrido sim, mas tudo é adaptado pro inglês. Fora da zona de conforto. Out of your comfort zone. Man, that's perfect. So English is about getting out of your comfort zone. That's perfect. Ou seja, inglês é questão de você sair da sua zona de conforto. Você tá na sua zona de conforto lá, você chega em casa, você prefere assistir um Netflix, ficar ali assistindo um filme dublado, ou sair da sua zona de conforto e colocar lá uma coisa em inglês pra te desafiar? É sempre uma questão de escolha, né? Ó, tem um pessoal falando aí, o Biel chegou, Elvis, Luca. Ó, o Lucas tem uma rotina mais flexível. Mas, ó, voltando ao assunto aqui, vou até tirar os comentários. Que hoje o negócio tá porrada. Pera aí. Voltando ao assunto. Se você setar a rotina errada, você vai cair do cavalo. Você vai acabar desistindo porque é muita coisa, você não tem tempo. Então adapta. Be realistic. Tá vendo a frasezinha que eu coloquei lá embaixo? Be realistic. Seja realista e, analise sua situação e escolha certo. Eu vou te explicar como você vai fazer isso já já, então relaxa, fechou? The next one. Regra dos 80-20. Isso aqui é muito importante. It's super, super important. If you have been watching my lives, you already know about it. Se você tem assistido as minhas lives, você vai saber do que eu tô falando. Mas é o seguinte, eu até escrevi, ó. No começo, muita gente quer focar em tudo, né? Eu vou aprender todas as estruturas, eu vou aprender todo o vocabulário que vier. Eu vou aprender basicamente tudo. Todos os verbos, phrasal verb, idioms, expressions, tudo em inglês. O que acontece? Resultado, the consequence, information overload. Ou seja, overdose de informação. Cara, você começa a lá ver uma lista de coisa, um texto enorme. Você começa a ver muita coisa ao mesmo tempo e depois você não aprende nada. Então, ó, no começo, when you're getting started, não foque naquele vocabulário que é mais técnico, que não é tão utilizado assim. Foque em expressões, em palavras, em verbos, em estruturas que são mais frequentes no dia a dia de quem fala inglês. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas cara, se você sabe, se eu não me engano, as 2.000 palavras mais utilizadas em inglês, você consegue entender 80% do que está sendo falado, entendeu? Então, se você focar em aprender essas 2.000 palavras mais utilizadas, você vai conseguir entender as pessoas e expressar suas ideias com mais facilidade. So, você vai começar a sua rotina, you're getting started with your English routine. Choose the content. Escolha o conteúdo. Começa com a regra do 80-20. Ou seja, eu sempre esqueço, eu sempre confundo. Mas 20% do que você faz, se eu não me engano é assim, te dá 80% do resultado. Ou seja, para e foca no conteúdo. Eu vou te explicar já já qual conteúdo você tem que focar. Fechou? Mas ó, sempre lembra regra do 80-20. 80-20. 80-20 rule. Ok?
The next one. Fechou. Deixa eu só voltar aqui que eu esqueci de falar uma coisa. Ó, aí beleza, você tem sua rotina, mas aí muita gente me pergunta, né? Teacher, como que você dividia? Você estudava gramática? Você estudava vocabulário? Você estudava... Como que você estudava? Você dividia ou você fazia tudo junto ou separado? Cara, minha rotina desde o começo de inglês é que eu fui testando muita coisa, né? Pra quem não sabe minha história, eu comecei a estudar muito cedo, de criança. E eu passei por método que não dava certo. Tinha método que eu só fazia exercício, eu não gostei de sair. Depois eu fui pra outro. Eu acabei achando a minha própria forma de estudar que deu certo pra mim, que me fez aos 17 anos já entrar numa escola lá, mesmo sendo menor de idade já dando aula. Então o que eu fiz? Qual é esse método, esses pilares? Ele era dividido em 3 blocos, ok? 3 blocos, e cada bloco desse era focado em uma coisa, que eu vou te falar aqui agora. Bloco 1. Ó, tá cortando minha imagem, mas tá escrito bloco 1. Ou seja, uma parte do meu dia era focada nisso aqui, ó. Unfocused Language Study. Focused Language Study. Eu coloquei em inglês, mas eu vou explicar pra ficar fácil, tá? Essa parte aqui é aquela parte mais chata, vamos dizer assim, que você vai realmente estudar a língua. Ou seja, você vai ter que parar o que você tá fazendo. You will stop working. You will stop what you're doing because you have to study. Ou seja, você vai parar e realmente estudar. Estudar o quê? Você vai se expor a conteúdos praticando o seu listening, ou seja, se expondo, ouvindo e adquirindo mais vocabulário. Ou seja, nessa parte, nesse bloco de estudo que você vai ter durante sua rotina, você vai pegar um conteúdo, pode ser um vídeo, pode ser um texto com áudio, pode ser um podcast, pode ser um trecho de uma série. E você vai lá, você vai ouvir, geralmente com transcrição fica muito melhor, e você vai digerir esse vocabulário. Ou seja, você vai aprender as expressões, as palavras, tá tudo lá. Porque, primeira coisa, ao aprender inglês, você tem que criar sua base. Não adianta você querer falar se você não tem nenhuma palavra na sua mente, entendeu? Então a primeira parte, primeiro bloco, você vai ouvir alguma coisa, acompanhar, seja um vídeo, um texto, você vai adquirir o vocabulário e você vai treinar sua pronúncia também. Porque às vezes você vê lá escrito, por exemplo, tem o famoso exemplo do bode, né? Bode, é a palavrinha, não dá pra escrever aqui, mas é B-O-D-Y. A pessoa vê escrito, ela pensa, essa palavra aí eu pronuncio bode, né? Bode. Mas, cara, não é assim. A maioria das palavras você lê de uma forma e você pronuncia de outra. Por isso, nesse bloco, você vai trabalhar nesses 3 pilares. Você vai ouvir, você vai adquirir vocabulário e você vai treinar sua pronúncia. Fechou? Bloco 1 de estudo. Por exemplo, eu acordo de manhã, tomo meu café, aí eu já vi lá o meu livro em cima da mesa, então acionei o gatilho, bloco 1, Focused Language Study. Aqui eu vou ter que sentar na mesa e realmente assistir, ouvir ou ler, adquirir vocabulário, treinar meu listening e pronúncia. Beleza, fiz o bloco 1. Bloco 2, você não precisa arrumar tempo pra ele. Por quê? Porque eu chamo ele de dead time. Dead time. Ou seja, se você for traduzir, é tempo morto. Ou seja, esse tempo, você não precisa buscar ele durante o seu dia. Você já tem ele. You have it. Ou seja, you are on the Uber, you're washing your dishes, you are on the bus, you are on the subway, you're going somewhere, you're in the middle of your commute. Você tá no Uber, lavando louça, você tá fazendo qualquer coisa que seria, né, um tempo morto. Você vai pegar esse tempo aí que você tem e você vai introduzir o inglês. Ou seja, aqui o foco não é você parar e começar a estudar. É só você estar em contato com a língua. Ou seja, eu tô lavando louça, peraí. Eu só ia lavar louça, certo? Então eu vou lá e vou botar uma música aqui. Outro exemplo, eu tô no Uber, eu ia ficar no WhatsApp lá, falando com os meus amigos, bobeira, mandando figurinha e zoando todo mundo. Não, eu vou parar aqui, vou colocar um podcast e começar a ouvir. Não precisa estudar, só tá em contato. Olha a diferença, aqui ó, no bloco 1, você vai parar e estudar. Aqui, a diferença é que você só tá em contato. Você não tá pegando pra estudar, pra ver transcrição, pra aprender vocabulário, listening, treinar a pronúncia. Você só tá em contato. De qualquer forma, pode ser lendo lá um trecho, pode ser ouvindo, você só, sem compromisso. Isso aqui é só pra você estar em contato com a língua, que aqui é um pilar do meu próprio método, immersion, ou seja, você tá imergindo toda hora do seu dia que você pode. Acho que o Rodrigues falou isso, cara, eu tô adaptando aqui, quando dá eu já coloco aqui o inglês, é isso, it's the dead time block, ou seja, é o bloco do tempo morto, ou seja, um tempo que você não ia usar pra nada, você pega e utiliza ele pra estar em contato com o inglês. Fechou? Aqui o foco não é estudar, aqui o foco é você estar lá em contato, seja lendo, ouvindo ou fazendo alguma coisa relacionada à língua. Fechou? Bloco 2, bloco 1,
focused language study. And the second one, that time. E por último, o último bloco que está inserido na minha rotina, estava no meu método de estudos, speaking sections. O que acontece na maioria dos métodos? As pessoas estudam, they study, só a teoria e não tem a prática. E esse bloco 3 é justamente a última parte do processo. Ou seja, é a parte que você vai lá e realmente coloca pra fora. Entendeu? Então, ó, você foi lá no bloco 1, você já aprendeu vocabulário, você já treinou seu listening, você já treinou sua pronúncia. No bloco 2, que você não precisa de tempo durante sua rotina, você vai lá e tá em contato com a língua. Bloco 3, você vai arrumar alguma forma de falar. So, it's gonna be your speaking section. Sua sessão de speaking, a sua sessão de fala. Ai, teacher, I don't have a partner. I don't have anybody to speak with. Eu não tenho ninguém, não tenho parceiro, não conheço ninguém de fora. Eu não conheço ninguém. Meu, não tem como, teacher. I'm sorry. Meu, a hora que eu ouço isso, eu fico assim pra pessoa. Ela parece um bebê mimado, sabe? Mas cara, eu não tinha. I didn't have anybody to speak with. Ninguém falava inglês na minha família, na minha roda de amigos. Então, o que eu fiz? Eu treinava sozinho, que é uma das opções aqui. So, I was taking my shower. I was in the middle of, I don't know, Meu, eu vou contar essa história aqui. Sempre aqui em casa, tipo, minha mãe ficava louca, porque eu tava falando sozinho lá no quarto. Tipo, ela pensava, meu, o que esse moleque tá falando? What is he talking about? E eu tava tentando falar, eu tava falando sobre minha rotina comigo mesmo. Eu ficava, okay, so, I'm Matthew, tomorrow I'm gonna go to the club, then I'm gonna have dinner. Eu tava falando comigo. Então, cara, não é desculpa não ter alguém pra falar ou não sei o que. E é claro que se você tiver num ambiente, if you are in a good environment, ou seja, se você tá num ambiente de pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, se você tem um teacher pra te lá auxiliar e te corrigir, se você tem um nativo pra estar conversando com você, fica muito mais fácil, certo? Mas aqui, ó, uma maneira, alone, by yourself, sozinho, com parceiros, pode ser de aula, parceiros aí de fora, amigos de fora, meu. Tem um teacher, não sei, eu já fiz uma live com ele, vou até tirar aqui, deixa eu voltar pra vocês verem minha cara um pouco mais, minha cara zoada. Tem um teacher, ele se chama Lucas. E como que ele aprendeu inglês? How did he learn English? Ele deve estar assistindo, talvez ele esteja assistindo aqui. Mas eu fiz uma live com ele, eu acho que algum de vocês podem ter assistido já. Como que ele aprendeu inglês? Cara, ele tinha primas e primos lá em Boston, eu acho, nos Estados Unidos. E, cara, ele começou a encher o saco desses primos. Ou seja, todo dia, every freaking day, ele ia lá, mandava mensagem e falava, hey, deixa eu habilitar os comentários aqui. E falava, hey, good morning. Aí ele começava a falar, e ele pedia, he asked for them. Ele pedia pra eles, cara, por favor, se eu falar alguma coisa errada, me corrige. Se eu pronunciar errado, me corrige. Isso aqui, me corrige. Cara, isso aí, o pessoal falava, meu, esse cara enche o saco, né? Só quer falar inglês, não sei o quê. E foi assim que ele aprendeu. Hoje em dia ele fala muito bem, cara. Ó, aqui de brasileiro, o inglês dele, I respect it. Eu respeito. Eu respeito muito. Cara, ele fala muito bem. E por quê? Porque ele tava lá praticando com primo, com prima, enchendo o saco lá, pedindo pra corrigir, ouvindo os áudios. E é assim que você deve fazer. Sozinho é mais difícil, se você tá num ambiente, se você conhece pessoas, um teacher, alguém de fora, fica mais fácil, fica mais rápido, fechou? É um processo muito mais fast, straight to the point. Ó, vamos ver o que vocês estão falando aí. Pra ler os comentários eu preciso ficar assim, ó. Sobre bloco 3, no escritório meus rascunhos são 90% em inglês. Good, man, that's perfect. Ó, tudo que você for ali alimentando inglês... Eu tava falando com a Dani tá aqui, minha aluna. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar ela. Vamos deixar isso aqui mais interativo. Dani, you're good. Aceita aí, Dani. Hello. So, Dani is my student. Are you enjoying the live? Do you like the live, Dani? Yes. Awesome. Dani, we were talking before the live. A gente tava conversando antes da live. And you told me that you love writing, right? Yeah, I love write. You love writing. And does it help your learning process? Te ajuda no seu processo aí de aprendizagem? Yeah. For me, yes. Awesome, right? E é isso que o pessoal tem que fazer. Eu te chamei só para ficar mais interativo, para não ficar só slides lá.
Mas é isso que o pessoal tem que fazer, cara. Você tem que, por exemplo, sua rotina, Dani. Eu sei que você trabalha muito. You Uhum. work a lot. O que Yes. você faz para introduzir o inglês na sua rotina? Ó, ela já sabe porque tudo que eu tô falando aqui eu já falei pra você, né? É verdade. Em português mesmo? Pode falar em português ou em inglês, você que sabe. It's up to you. Normalmente eu termino o serviço e aí depois eu pego, entro na plataforma. Agora tem os desafios que Nossa, eu esse fio mega. tá punk, hein? E aí eu normalmente eu faço o que eu tenho que fazer. Aí, por exemplo, assim, das 7 às 8 ou até às 8h30. Ontem eu fiquei até 10h30 praticamente. Então eu me adapto assim. Awesome. E quando não dá, você tenta fazer o bloco do dead time, né? Que é É, aquilo que é mas introduzir ali, lavando aqui, louça, washing the dishes ou fazendo outra coisa. no almoço, eu fico ouvindo podcast e aí eu faço assim. Awesome, awesome. And tell me, Dani, o seu speaking, por exemplo, desde o primeiro dia lá que a gente começou, que você começou lá com a nossa plataforma e tudo mais, você tava meio travada pra falar, né? Porque eu fiquei um tempo sem fazer, né? Sim. Mas, tipo, desse tempo até hoje, o que você notou de diferente, assim, em questão a falar? What do you think about it? Achei muito melhor. Eu tive uma evolução muito grande, constante, porque, que nem a gente estava conversando, eu perdi um pouco o medo, né? De pensar em como falar. E sim, eu fui colocando em prática aquilo que eu estava aprendendo. E acho que me ajudou muito. Que é justamente o contrário que eu vejo muita gente fazendo. As pessoas só aprende. O terceiro bloco, né? Que é a speaking section, ou seja, a hora de falar, nunca acontece. Ou seja, a Uhum, pessoa está lá alimentando o cérebro dela de informação e nunca coloca pra fora. Isso aí meio que trava ela, né? uhum, isso mesmo. Awesome, Dani. So thanks for your participation. I appreciate it, okay? Ó, até daqui 30 minutinhos, hein? Já te vejo lá Yes. nos. See Okay, you. there. Bye bye. Bye. Ó, só chamei a Dani porque quem falou o Silas comentou aí sobre o writing. Eu lembrei dela que ela gosta muito de escrever. Ela tá lá vindo a aula, cara, metralhando ali, entendeu? E é muito bom porque volta em uma questão sobre o review, ou seja, ela tem aonde revisar as coisas. É uma outra coisa, mas eu vou falar em outra live. Bora voltar pro conteúdo aqui. Deixa eu só colocar. Galera, antes de eu continuar, ó, tem quantas pessoas? 17. 17 people watching me. Mandem aí, help me. Cliquem aqui, aviãozinho, você tá curtindo o conteúdo, você tá aprendendo alguma coisa comigo. Click here, manda aí pra quem você quiser, que você acha que vai ajudar. Não manda pra alguém que já fala inglês nativo, mas manda pra alguém que, meu, é a minoria dos brasileiros que falam. Então eu tô tentando te ajudar aqui no processo. Fechou? Então, ó, vamos continuar. Peraí. Eu tenho que achar o slide. Tá, eu estava aqui, ó. Eu estava aqui. Então tem diferentes formas. Uma delas é sozinho, outras com parceiros. Cara, uma coisa que eu recomendo para você que está me assistindo aqui, se você já fala muito bem, se você já tem uma noção muito boa de inglês e realmente quer praticar o conversation, there are two apps good for you. Cambly and italki. Why? Because then you're gonna talk with native people. Você vai conversar com pessoas nativas. Por que eu não recomendo para você que tá começando agora ou para você que tá travado? Cara, você vai abrir lá uma conversa com um nativo e você vai ficar olhando pra cara dele, você não vai entender ele, aí você vai ficar moscando, aí você vai querer desligar. Então é muito importante você começar a usar Cambly, italki ou ter aulas de conversation quando você já tem uma base muito boa. Caso não, você volta aqui pro blog. Eita, peraí que eu voltei. Volta pro bloco 1, que é o Focused Language Study. Depois, bloco 2, That Time. E bloco 3, Speaking Sections. Fechou? E para finalizar, nada disso vai adiantar. Não adianta você criar o gatilho. Não adianta você ir lá dar uma recompensa para você estudar inglês. Não adianta você ir lá e dividir sua rotina, estabelecer o horário, fazer as sessões. Se você não for consistente. So, isso não vai adiantar nada sem consistency. If you are not consistent with it, você não vai ter resultado. Tem muita gente que começa, beleza, vou até voltar para mim de novo para falar sobre isso.
Muita gente começa, primeira semana, não tá vendo muito resultado. Segunda, porra, não consigo falar. Terceira, cara, não é assim. É que nem academia, eu vejo, todo dia eu vejo gente nova chegando, principalmente agora em janeiro. Aí a pessoa chega lá, aí a pessoa treina, aí fica fazendo aquelas caretas lá. So I'm working out. Aí no fim do treino a pessoa pega o celular lá e já tira a foto. Aí fica tipo, será que cresceu um pouco? Será? Deixa eu ver meu abdômen aqui. Deixa eu medir aqui meu braço. Cara, não é assim, principalmente com o inglês também. Não é uma coisa que você vai fazer uma semana, daqui uma semana você vai notando as diferenças, mas é o conjunto de coisas que você vai fazendo no longo prazo que vai fazer você falar assim. So, if you keep doing what you need to do in the long term, you're gonna get your results. Okay? I'm sure about it. Ó, Rodrigo falou, transforma em hábito. É justamente isso, cara. Eu sou muito, muito, muito fã desses dois livros que eu me baseei. Cara, eu tava lendo aqui pra fazer essa live, pra fazer esse conteúdo. Eu acho que eu li uns 3 artigos acadêmicos aqui pra trazer. Que, meu, tem muito teacher aí que ele abre a live e fala: ah, rotina de inglês, vamos lá. Beleza, você começa, você vai lá e, meu, seleciona a hora. Muita gente fala, ó, os teachers fazendo. Selecionou a hora, meu, pega um livro de gramática e começa a estudar uns 20 minutos. Aí depois você faz. Meu, não é assim, cara. Tem muita coisa a mais por trás, sabe? Você pode até fazer, mas você vai acabar desistindo. Por isso que eu trouxe um conteúdo mais. Eu sei que foi overwhelming, foi uma coisa mais maçante, mas eu tenho certeza que se você entendeu o que eu quis passar pra você aqui e realmente aplicar e for consistente, daqui a um tempo, você pode voltar pra mim e falar inglês, que você vai estar falando muito melhor. Fechou? Foi isso que eu fiz pra conseguir aprender e me tornar fluente no idioma sem precisar fazer intercâmbio. Na verdade, se eu pudesse, eu ia fazer, mas eu não tinha dinheiro, não tive oportunidade. Mas eu dei o meu jeito e cheguei a um método, a pilares que eu tô te passando aqui, diferentes dos tradicionais, mas eu tenho certeza que vão te ajudar a chegar no seu objetivo. Fechou? A falar é o inglês sem travas, sem ficar aquela coisa, não sei o que falar, I forgot the word, deu um branco. Não, não tem isso, entendeu? Fechou. Só para lembrar vocês, isso aqui foi só uma aula de aquecimento. Lembrando, só tô preparando o mindset de vocês, porque na semana que vem o conteúdo vai ser realmente paulada, que vai ser a jornada rumo ao inglês sem travas. Se você ainda não se cadastrou, if you haven't registered, go to my bio, vai lá na minha bio, o link tá lá, se inscreve, porque eu tenho certeza que é o último evento, coisa de inglês que você vai fazer na sua vida. Tenho certeza que se você aplicar, você vai conseguir destravar em 2021 e 2021. Right? Me indica um livro de fácil compreensão em inglês. Cara, tem vários. Me chama no DM. Eu te indico alguns, mas eu não lembro de cor. Fechou? Mas tem vários aí. Principalmente livro de criança, assim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu já respondo ela. Vamos ver aqui. Ó, pergunta da Isa. Só pra finalizar com uma pergunta. Qual a parte mais difícil de falar inglês? So what's the most difficult part when it comes to speaking English? E eu vou relacionar com o que eu tô falando aqui. A parte mais difícil é você criar o hábito, porque depois que você cria o hábito, fica fácil, entendeu? Uma vez que você realmente consegue todo dia ali ter uma rotina, ter o gatilho, fazer o que tem que ser feito, aplicar os 3 blocos no começo é difícil. Você fica lá, puta que pariu, é hora de estudar inglês. Puta que pariu, eu trampei o dia inteiro. Puta que pariu, é isso, é aquilo. Depois que você pega o hábito, que nem o Rodrigo falou, fica mais fácil. Parte mais difícil é criar o hábito da rotina certa. Depois, after that, everything becomes easier, ok? Quem pediu, vou querer também. Tami, me chama no DM. O pessoal fica, o Matheus, ele não responde, não sei o que. Cara, eu falo com todo mundo. Até chamei um pessoal que tá aqui pra participar. Pode me chamar sem medo. Don't be afraid, eu te respondo. Se precisar de alguma ajuda, de um help, de algum livro, me chama lá que eu te ajudo. I'm gonna help you with that. Se você ainda não se cadastrou, vai lá na bio, se inscreve pro evento. E pra finalizar, tira um print aqui. Deixa eu só tirar essa pergunta. Como eu tiro a pergunta, meu Deus? Ó, você curtiu a live, conteúdo, se realmente fez a diferença pra você, tira um print aqui, ó. Nossa, eu não sei o que o cara fazer, peraí. Tira um print, me marca aí no seu Insta, que eu vou te repostar e eu vou te responder lá, fechou? E ó, prometi pra vocês, I promised
that I was gonna give you the PDF. Eu vou te dar o PDF aqui, todos esses slides. Eu sei que eu falei aí that time, speaking section, você já deve ter até esquecido. Por isso que eu vou liberar o material para vocês aqui dessa aula lá no grupo do Telegram, fechou? Se você ainda não tá no grupo do Telegram, manda uma mensagem para mim que eu te mando o link para você participar. E lá nesse grupo eu vou te mandar o material. Porém, esse material vai ter uma senha. There will be a password. Se você quiser ter acesso a ele, você precisaria estar aqui nessa live. Se você está aqui, você vai ter acesso. O restante, das mais de 2.588 pessoas que se cadastraram da última vez que eu vi aqui, não vão ter. Vai precisar assistir essa live para ter a senha. O professor mais humilde do Instagram. Por quê, cara? Ó, eu não sei que senha eu coloco. Deixa eu pensar aqui. Me dê ideias aí. I'm running out of ideas. Deixa eu ver aqui. Ai, eu tô sem ideia, velho. Voltei. O iPhone deu aviso de... Deu aviso de bateria aqui, ó. A senha vai ser o seguinte. Ó. Ai, caralho, tô pensando. Ó, consistency. Ó, tirem print aí, consistency. Eu escrevi certo. Tirem print. Essa vai ser a senha. Eu vou mandar lá no Telegram. Pega, revisa e aplica. E daqui, um tempo me chama e fala os resultados que você teve. Fechou? Ó, vou ter que sair. Eu vou ter um hangout aqui com os alunos da plataforma agora. Eu vou fazer o que agora com eles? Terceiro bloco, Speaking Section. A gente vai entrar no Zoom e bora botar em prática tudo que eles aprenderam durante a semana. Fechou? Mas é isso. Vão lá no Telegram. O conteúdo tá lá. Semana que vem, a jornada do inglês destravado. E vai lá e se inscreve. See you there. Ó, tem até americano aqui na live. Ó, esse Christopher. O Sacra CJ, ele é americano. Já fez até uma live comigo. But that's it, folks. I hope you liked it. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fechou? See you there.